Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de abril, véspera de feriado. E nós estamos juntos a partir de agora. Eu te faço companhia até 1h para você ficar por dentro das principais notícias da nossa região. Para participar do NE1, você já sabe, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Segue direto para o nosso canal Globo, dá para mandar vídeos, fotos, sugestão de reportagem. Nossa equipe está de olho na sua participação. Vamos ver alguns dos assuntos do NE1 de hoje. Começou a procura pelo bredo, um dos itens mais desejados para quem vai preparar as comidas tradicionais com peixe e coco para a Páscoa. E por falar em peixe, o NE1 traz dicas sobre o preparo desse alimento. Vai se arriscar na cozinha? A gente te mostra como fazer bem a limpeza do peixe. Tem também a tradicional missa dos Santos Óleos no Alto da Sé, em Olinda. 300 padres abençoaram 120 litros de óleo que serão usados ao longo do ano em batizados, crismas e unção dos enfermos. O NE1 ainda fala sobre saúde. Picadas de inseto podem ser perigosas. A gente te conta como identificar uma reação alérgica e quando é hora de procurar atendimento médico. E um projeto espalhou coletores em terminais de ônibus e em outros pontos também da região metropolitana, onde é possível entregar roupas, calçados e acessórios. Tudo é doado depois. Então vamos juntos até 1h. Tem muita informação para você. Agora são 11h48. A linha centro do metrô do Recife está sem funcionar neste momento. A gente tem imagens ao vivo da estação central, que fica no centro do Recife. De acordo com a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, houve um problema interno de alimentação de energia. Por isso, todas as estações da linha centro estão fechadas e não há previsão de retorno por enquanto. A CBTU também informou que técnicos foram acionados e estão trabalhando para resolver a situação. A linha Sul segue funcionando normalmente. Ao longo do NE1 de hoje, a gente atualiza as informações para você. Vamos seguir pelo trânsito da região metropolitana para você acompanhar como é que está o movimento nesta véspera de feriado. Na sua tela, imagens ao vivo da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. A gente acompanha aí uma movimentação bem intensa no trânsito, né? De quem está seguindo aí sentido BR-232, semáforo fechado agora. Do outro lado, as pessoas, os motoristas que estão chegando ao Recife, estão seguindo para o Recife. E a gente segue agora com os motoristas, semáforo aberto. Agora, a Avenida Recife, nas imediações do Hospital Geral de Areias. Os motoristas seguem para a BR-101 Norte e a gente segue circulando pela BR-101, agora em Abreu e Lima. A gente acompanha a movimentação de quem vai sentido Goiânia, também é caminho de quem vai para Paraíba. Tem muita gente saindo do estado também para aproveitar o feriadão. E por causa do aumento no número de carros pelas estradas de Pernambuco, tem reforço na lei seca. Beber e dirigir é proibido. Dependendo da quantidade de álcool ingerida, o motorista responde por crime. Então vamos falar mais sobre este assunto com Bruno Fontes, que está em um dos pontos de fiscalização, porque até o fim do feriadão tem blitz acontecendo, né, Bruno? Bom dia. Oi, Maricela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tem sim essa fiscalização, a blitz acontecendo, vão ser mais de 54 fiscalizações. Não só aqui no Recife, onde eu estou agora, na Avenida João Cabral de Melo Neto, no bairro do Mogi, que faz essa ligação da Avenida Recife com a BR-101. Vocês estão vendo aqui a equipe, tem policiais militares, também toda a parte da Secretaria de Saúde, que trabalham nessa forma integrada, e também do Detran. Esses carros estão sendo parados, veja só, esse daqui, inclusive, está com essa carga em cima, aqui no bagageiro, porque muitas pessoas estão viajando, né? Estão com os carros cheios e aí toda essa parte, tanto como está a conservação desse carro, se essa carga é permitida e principalmente documentação e aqui o pessoal fazendo esse teste aqui, porque não pode, né? Beber e sair com esse carro aí para viajar. Você está vendo um dos condutores que foi parado, ele faz aqui o teste, justamente para mostrar que não ingeriu
bebida. Aqui mesmo, ó, deu 0. Deixa eu só aproveitar o senhor para falar. Tudo bom? Quer falar não, né? Mas aí ele não quer falar, mas está tudo ok, não teve nenhum problema. O capitão Adriano Cunha está responsável, então, por essa daqui que está acontecendo na Avenida João Cabral de Melo Neto. Capitão, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. O que assim acontece muito de irregularidades? As pessoas, às vezes, quando vocês abordam e tem algum tipo de problema, além, claro, dessa questão mesmo da bebida alcoólica. Bom dia para o senhor. Bom dia Bruno, bom dia Maristela e todos os telespectadores. O que a gente encontra muito são condutores não habilitados. Impressionante isso, né? As pessoas ainda não usam o documento, não tem habilitação. Né? Isso, que é um problema, que são pessoas que não foram testadas, a gente não tem o conhecimento se eles conhecem de trânsito e que comprometem a segurança do trânsito. Nesse caso, o que é que acontece, capitão? Por exemplo, quando ele tá rodando com o carro de alguém, né? Alguém autorizou, então, ele está fazendo esse transporte. O que é que acontece, então, que vocês, então, abordam essas pessoas e as pessoas estão sem esse documento, quer dizer, não são habilitadas? Caso a gente aborde uma pessoa que não seja habilitada, ela é autuada. Além disso, ela tem que arrumar uma pessoa não habilitada para liberar o veículo. E caso seja constatado que alguém entregou o veículo para essa pessoa não habilitada, é conduzido para a delegacia, porque ele está cometendo crime. Só nessa primeira participação com o senhor, isso também acontece com motoristas de aplicativos que fazem esse transporte, também taxistas? Vocês encontram também essas pessoas dirigindo sem habilitação? Às vezes estamos encontrando alguns motoristas de aplicativos sem habilitação. Daqui a pouco eu volto, viu, Maristela, para mostrar, inclusive, que essa operação Lei Seca, ela vai estar presente também em Gravatá, Brejo da Madre de Deus, Caruaru. Eles, então, reforçando para evitar, claro, acidentes e também fazer todo tipo de fiscalização para que não tenha irregularidades. Daqui a pouco eu volto. Maristela. Sem habilitação não dá, né, Bruno? A gente chama atenção para a responsabilidade no trânsito, para exatamente como você bem disse, né, para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações sobre esta fiscalização que está acontecendo em vários pontos do estado. Olha, muitas famílias vão celebrar a Páscoa no domingo com o tradicional almoço. E nessa época não pode faltar o peixe, né? Além dele, itens como coco, girimum são muito procurados. A gente vai ao vivo até o bairro de Afogados, no Recife, onde o movimento costuma aumentar muito esses dias. Os consumidores vão em busca dos produtos de última hora, né, Camila Torres? Os comerciantes também aproveitam para faturar mais. Mostra pra gente. Bom dia para você. Prepare-se para cenas fortes, viu, Maristela? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Bairro de Afogados, ó, tá daquele jeito. Eu encontrei aqui na calçada uma fila enorme. Aí vim passando, falei, meu Deus do céu, o que é essa fila? É o pessoal que já entrou nesse supermercado, fez as compras e aí depois, como não tem espaço para todo mundo lá dentro, o pessoal vem aqui para fora para daqui da janelinha ter acesso ao serviço de posta dos peixes, né? Então o pessoal traz o que comprou para cá e aí o peixeiro vai fazendo as postas. Licença, como é teu nome? Nilda. Como? Nilda. Nilda, ó. Tá com o carrinho. Ah, é da frente, tá. Tá certo, aqui tá guardando a vez da outra, né? Com um monte de vinho, peixe. E qual é o teu peixe? Esse aqui. Ah, o teu tá aí. Comprou qual peixe? Corvina. Corvina. Já para o almoço aí da Páscoa, né? O almoço da Páscoa. A senhora mesmo que vai fazer? Eu mesma. Maravilha. A família toda reunida? Família toda reunida. Tá certo. Feliz Páscoa, viu? Deixa eu saber que feliz Páscoa. Me mostra teu peixe aqui. Vem cá. Olha aqui, como é teu nome? Dira. Ô, dona Dira. E aqui o carrinho também carregado que eu tô vendo. Dona Dira, me diga uma coisa. A senhora escolheu qual peixe? Corvina. E por que escolheu a corvina? É a tradição lá, a gente só gosta desse peixe. Como é que tava o preço? Aqui dentro do mercado do lá tava bonzinho. Tava 15 quanto? reais. 15 reais. 15 reais o quilo. E aí trouxe aqui para poder fazer as postas. As postas. Ai, porque aí já leva no ponto para poder preparar, Com né? certeza. Menina, agora me diga uma coisa, esse movimento assim toda Páscoa é? Todas. Meu Deus do céu. Haja disposição. Feliz Páscoa pra senhora e pra família, viu? Pra você também. Bora chegar mais aqui, ó. Mais gente aqui na fila que não para mais. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Edivaldo Pedro. Seu Edivaldo, tô vendo com a sacola. Menino, quantos quilos de peixe, seu Edivaldo? Quilo do peixe,
Acho que não dá pra nada, porque depois que faz de coco, é um problema, né? Entendeu? Depois que limpa, perde um pouquinho, né? Pesa aí depois quando é pro fogo aqui só tem mais gelo, porque é congelado, né? Mas me diga uma coisa, o senhor tá levando 3 aqui dos grandes, é o quê? Corvina? É corvina, só pode comprar corvina. É um peixe mais popular, né? Bem tradicional. É popular, é gostoso e barato. E vai ser o almoço para quantas pessoas em casa? Pra 2. Ah, então tá levando bastantes. Mas somente meu filho com mais do que eu. Tá certo. Então tá garantido. Obrigada, viu? Feliz Páscoa. Deixa eu pedir pra Fátima Teles só chegar pra cá para eu já aproveitar esse primeiro momento, Maristela, para mostrar como é que tá o trânsito por aqui. Que ó, tem as barraquinhas que ficam na calçada, na beira da rua. Essa daqui é a Estrada dos Remédios. Olha o trânsito como é que está aqui, gente. Eu gastei do bairro de Santo Amaro até esse ponto aqui, bem pertinho do Mercado de Afogados, eu gastei 1 hora. É um trajeto que a gente normalmente faz em 20 minutos, Maristela. Mas a Rua Imperial tá super engarrafada. Aqui a Estrada dos Remédios, nesse ponto, tá desse jeito também. Olha, para curtir a Páscoa em família e garantir o almoço, tem que encarar também essa correria de última hora, tá? Pois é, Camila, o movimento tá do jeito que o comerciante espera e gosta para uma época como esta, uma época tão deliciosa, né? De paz, de renovação de fé, de reunião com a família. E claro, todo mundo aí aproveitando para comprar o peixe também. De última hora, tá pertinho, mas tá valendo para você que está no trânsito. Paciência para chegar, muito cuidado no trânsito. Cuidado também na hora de atravessar a rua. A gente estava vendo ali uma pessoa atravessando. E olha aí, o comerciante feliz da vida vendendo peixe. Daqui a pouco, então, Camila Torres volta para mostrar um pouco mais para a gente. Olha, mas a preocupação não pode ser só o preço do peixe, tá? É preciso também cuidado na hora de preparar. A repórter Natália Dielu está com um professor de gastronomia, tem dica valiosa para quem está pensando em preparar aquele almoço com peixe para amanhã. No bairro de Afogados, o pessoal já está bem animado, viu, Natália? Boa tarde para você. Estava escutando daqui, Camila, lá no bairro de Afogados. Bom dia, né? Bom dia ainda para você, Maristela. A gente vai dar uma dica valiosa, sim, que é o primeiro passo, né, para quem vai preparar o peixe, que é limpar esse peixe. A gente está aqui ao lado do professor Alisson Marciano, professor de gastronomia, que vai dar essas dicas para a gente. Bom dia, professor. Conta para a gente como é que a gente faz. Normalmente suja tudo, né, esse momento, mas é um momento indispensável. Bom dia, então, tudo bem, gente? Bom dia. Então, gente, esse primeiro momento, né, a gente está no período festivo de Páscoa, né, onde o peixe, ele é o carro-chefe da casa de todos nós, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a limpeza desse peixe, como é que a gente pode estar utilizando esse peixe, né, em diversos tipos de preparo, né? Não só a parte principal do peixe, mas também aquela parte que não é tão utilizada assim como a cabeça, como os rabos, né? Então, a gente pode utilizar de diversas maneiras. Vai falar um pouquinho aqui também... Primeiro do que precisa usar. Eu estou vendo aqui que tem 2 tesouras e tem uma faca grande. Uma faca, né? É importante, gente. Só uma faca a gente já consegue fazer. Mas se tiver uma tesoura, facilita bastante, porque a gente vai precisar tirar, né, as barbatanas. Fazendo, professor. Tá? Então, posso fazendo? Pronto, então vamos lá. Eu vou retirar aqui, gente, ó, uma tesourinha bem amoladinha. Vamos retirando essas aparas aqui, tá? Normalmente a gente tem uma tesoura ali na cozinha, né? E usa essa tesoura bem amoladinha, já vai ajudar bastante você a retirar essas partes aqui, tá? Que a gente não costuma consumir, tá? Logo depois a gente vai para a parte que suja bastante, né? Que é a parte de tirar as escamas do peixe, tá? Então, retirei aqui. Corta só essas laterais mesmo. Aqui são as barbatanas, né? Aqui a gente pode também, se quiser, já retirar esse rabo, tá? Esse peixe é corvina, né, professor? Isso, a corvina que é bem pedida, né, nesse período da Páscoa. Só gosto de fazer aí os peixes ensopados, como peixe de coco, né? Então a gente vai aqui agora... Agora é a parte que suja, né, professor? A parte que suja. Vamos lá, gente. Com uma faca, tá? Você pode fazer do lado que corta, mas eu indico você fazer do lado oposto da faca, tá? Então aqui, ó, vai facilitar bastante, é um lado mais pesado da faca. A gente faz um movimento em sentido contrário das escamas e vamos raspando isso aí, tá? Tem gente que utiliza aí alguns utensílios domésticos, né? Tem gente que faz aí
Quando a gente chega nesses mercados do peixe, o pessoal improvisa, às vezes um pedaço de madeira. Pedaço de madeira, com tampa, pregado, né? Fazendo aí estilo um descamador, né? Então a gente vai fazer esse processo aqui, chegando até bem próximo da cabeça, retirando todas as escamas, tá? E virando do lado contrário. Professor, então a gente viu essa dica boa aí, daqui a pouco a gente volta com outras dicas de como não desperdiçar, né? Essas partes que às vezes a gente tira do peixe, tem receita, dá para aproveitar o alimento assim de verdade, de forma integral. A gente volta daqui a pouco então, Maristela. Perfeito, Natália. Segura aí então, que a gente não quer perder o passo a passo. Quem está em casa já está preparando aí o almoço, ou já comprou o peixe, já garantiu. Fica de olho que daqui a pouco Natália Dielu volta com outras dicas para a gente. E alguns serviços vão ser suspensos ou vão ter os horários mudados nesse feriadão de Páscoa e Tiradentes. É bom ficar atento. Ivan Duarte traz as informações. Olá, boa tarde para você. Com os feriados de Semana Santa na sexta-feira e Tiradentes na segunda, alguns setores sofrerão alteração no horário de funcionamento aqui no Recife e na região metropolitana. Eu começo falando sobre o comércio. Nas lojas do centro da cidade, na sexta e na segunda, o funcionamento será facultativo. Já no sábado, elas funcionam normalmente. Os shoppings também vão funcionar, mas aí com um horário específico de cada um. Nos serviços públicos, a gente pode falar, por exemplo, dos Correios, que não funcionarão na sexta e na segunda. Já no sábado, o atendimento segue normal nos locais onde esse atendimento já acontece. Agora, com relação à Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral entra em recesso de quarta-feira, ontem, até a próxima segunda-feira. Mas o atendimento online, pelo aplicativo, pelo site, continua normalmente. Por último, com relação aos bancos, o procedimento é quase o mesmo. Você pode continuar utilizando de maneira digital, mas atendimento nas agências bancárias na sexta e na segunda-feira, feriado de Semana Santa e Tiradentes, estão suspensos. Bora seguir circulando pelo trânsito nesta véspera de feriadão. Imagens ao vivo para a gente. O Globocop está sobrevoando aí a BR-232 no sentido interior, já mostrando a movimentação ao vivo para a gente. É um trecho que fica no bairro do Curado, bem pertinho ali do Comando Militar do Nordeste. A gente acompanha quem está saindo aí do estado, seguindo para os seus compromissos e o destino, né, durante a folga da Semana Santa, é a casa dos parentes, dos amigos, aproveitar também para relaxar, para descansar. Muita gente, pelo visto, teve a mesma ideia, tá aproveitando a oportunidade da folga do feriadão. Para muitas pessoas, serão 5 dias de folga, né? Já que vai ter essa emenda aí com o feriado de Tiradentes na segunda-feira, então dá para aproveitar bastante. E a gente acompanha aí, vai seguindo junto com essas imagens aéreas do nosso Globocop, mostrando que o trânsito já está lento aí em alguns pontos. Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais para você. Seguimos com outros assuntos. Você tem em casa uma roupa, calçado ou acessório em boas condições que não está usando, mas não sabe o que fazer com as peças? Um projeto espalhou coletores em terminais de ônibus e em vários outros pontos da região metropolitana, onde é possível deixar esses itens. Tudo é doado depois. Dá para aproveitar o feriadão para fazer aquela faxina no guarda-roupa e ainda ajudar a quem precisa. No meio de um terminal movimentado, ali no cantinho, um container pode passar despercebido. Mas quem presta atenção entende que a causa é necessária. A mensagem é clara: repense, reuse. A ideia do coletor é promover a reciclagem e a reutilização criativa de peças. O coletor recebe roupas, calçados, acessórios como bolsas, cintos, bonés. Para doar é fácil, é só trazer as peças. Você pode tirar as peças da sacola, colocar aqui dentro. Se quiser também pode botar a sacola inteira. E aí, ó, é só puxar essa estrutura para cima e a doação está feita. Quem quiser contribuir com o projeto pode trazer as peças de domingo a domingo nos 9 terminais onde os coletores estão instalados no Recife e na região metropolitana. Seu Arnaldo passa pelo terminal integrado CDU Várzea com frequência. Notou pela primeira vez o container que foi instalado no fim do mês de março.
Eu acho que é uma iniciativa muito boa, né? Das pessoas que, quando não serve uma peça, né? Eu acho que teria que doar para não jogar no lixo para poluir mais ainda a nossa terra, né? Dona Lourdes adorou. Para ela, roupa parada tem que ganhar um destino mais sustentável. Não tinha visto ainda, primeira vez. E o que é que a senhora acha dessa iniciativa de doação de roupas, calçados? Muito bom. Inclusive, eu participo de alguns grupos que a gente faz esse movimento. E muita gente, às vezes, até coloca no lixo, porque não tem nem ideia de onde colocar. O que eu puder divulgar com as outras pessoas, eu vou fazer e vai ser muito bom. Inclusive, eu também já vou participar. Tem coisa, roupa parada em casa? Tem, com certeza. Tem coisa, tem objeto, enfim. 10 containers como este estão instalados em terminais integrados de passageiros, como o TICDU Várzea e o terminal de Joana Bezerra, na área central da capital. Importante frisar que os terminais onde estão os coletores instalados passam em média 500 mil pessoas por dia. Então são usuários que estão diariamente passando por esses espaços e que podem fazer as suas doações nesses coletores. Todas as vezes que eles fazem a coleta, nós percebemos que os coletores estão cheios. Então realmente é um espaço bem interessante para ser apoiado, né? A gente pretende expandir isso daí para que cada vez mais a população possa e tenha a facilidade de fazer a doação. No total, 65 coletores de roupas estão espalhados em outros pontos do Recife e da região metropolitana, em cidades como Camaragibe, Jaboatão e Olinda. No Marco Zero, é possível encontrar um deles. Na Praça do Arsenal também. A ideia nasceu em 2021 e é uma iniciativa da Associação Sem Fins Lucrativos Humana Brasil. Com o projeto, peças têxteis são recolhidas e passam por uma curadoria, onde são classificadas, higienizadas e transformadas para beneficiar projetos comunitários. Em 15 dias após a implementação, acumulamos um total de 5 toneladas de têxteis. Isso significa o quê? Uma Recife engajada à solidariedade e ao descarte do consumo têxtil, favorecendo a economia circular e uma Recife mais limpa. Às vezes a gente tem uma roupa em casa e não sabe o que é que vai fazer, o destino que a gente está. Às vezes eu mesma procuro uma igreja para doações, para gente que precisa, comunidades que precisam também, que a gente não sabe, né? Hoje em dia que precisa. Então você pretende contribuir, se estiver passando, se estiver com doação? Se eu estiver passando por aqui, eu pretendo, porque foi a primeira vez, né, que eu vi, eu não sabia muito bem para que servia, agora eu já estou sabendo, a próxima vez eu venho e já dou. E os brechós são uma outra alternativa para incentivar essa conscientização sobre o uso sustentável de roupas, calçados e acessórios. Além de cuidar do meio ambiente, dá para ganhar dinheiro e movimentar a economia. Luna Markman chega ao NA1 agora, ela está num brechó, no centro do Recife, onde é possível encontrar peças que são um alívio para o bolso também, né, Luna? Boa tarde. Pois é, Maristela, alívio para o bolso, alívio para o meio ambiente também, porque olha só, de acordo com o Instituto Fashion Revolution, uma calça como essa, jeans, ela usa na sua produção cerca de 7 mil litros de água. E é o equivalente ao que um humano consome aí em 5 anos. Então, olha só quanta água. Então, vamos fazer essas peças durarem mais. Essa aqui, por exemplo, está por R$15. Não foi parar no nicho e pode ganhar um novo dono. Esse brechó que eu tô é o Garimpo de Pantera, que fica na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José. Quem toca esse espaço é a Lana Barbosa, no Santo Antônio, tá, gente? Só corrigindo, no bairro de Santo Antônio. E aí eu queria só mostrar um pouquinho que aqui você faz um garimpo em outros brechós, mas também recebe doações, só que aí passa por uma curadoria para ficar com a sua carinha, né? Por exemplo, aqui mesmo tem uma sacola. Conta aí a história. Essa sacola é um desapego, né, de uma amiga que fez, amiga, tô com as peças para te doar, não fazem mais sentido para mim, mas eu acho que você vai fazer aí, dar um destino legal. E, de fato, são peças em excelente estado, né, dá super para usar ainda, só realmente não veste ela mais, mas veste uma infinidade de outras pessoas. Vamos fazer o seguinte, mostra ali o que tem, para a gente já ter uma ideia. O bacana é que são roupas... Essa doação foi para plus size, né? Isso. Essa sacola ela é toda de peças plus size, a partir do tamanho G até o tamanho 52.
E olha só, gente, além do brechó fazer parte de uma das vertentes da moda circular, que é justamente essa preocupação, desde a produção até o descarte, a Alana também se garante em upcycling. Vem aqui para esse ladinho para a gente mostrar a diferença, Alana, de upcycling para customização. A customização, ela tem uma proposta de personalizar a peça, dando uma cara única ali para aquela pessoa usar. Já o upcycling, por sua vez, ele tem o papel de transformar. Então, essa peça aqui era uma calça, virou uma bermuda, a gente alargou ela um pouco e agora ela vai virar uma saia. Estou no processo, fazendo aí para ela virar uma mini saia jeans plus size. Que bacana. Então, gente, olha, brechó, upcycling, customização, são opções para a gente se vestir pagando menos e também ajudando o meio ambiente. Para a gente fechar, vamos mostrar aqui algumas opções desse teu brechó? Eu gosto muito dessa opção aqui, ó, uma blusa toda de renda, também pode ser usada como saída de praia, mas pode ser uma sobreposição. Essa peça está custando R$42. A gente tem aqui também, ó, uma peça mais pro dia a dia, para os homens aí que gostam bastante, para as mulheres compor, né, um look bem legal. Uma peça original da Calvin Klein por R$50. Que bacana. Então, veja só, aqui você recebe doações e a pessoa fica com algum crédito? Bom, quando o cliente chega aqui com a proposta de doação, né, para o nosso brechó, a gente devolve algo também, que é um valor dentro do brechó que a gente acerta ali previamente, para que a pessoa venha escolher as suas peças. Para a gente finalizar o horário de funcionamento? O garimpo de Pantera funciona das 10 às 18 horas, de quarta a sexta-feira. No feriado vai estar aberto? Esse não. Aí tem que descansar, né? Então tá certo. Volto com você, Mari, no estúdio. No feriado não está aberto, mas dá para garimpar muita coisa hoje ainda, né, Luna? A seguir, a gente mostra a procura por um dos ingredientes mais desejados nesta semana em que se celebra a Páscoa, é o bredo. No Ceasa, o movimento em busca do produto nesta quinta-feira foi grande. E ainda a tradicional missa dos Santos Óleos no Alto da Sé, em Olinda. 300 padres abençoaram 120 litros de óleos que serão usados ao longo do ano em batizados, crismas e unção dos enfermos, em todas as paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife. O NE1 mostra já, depois do intervalo, agora 12h14. Para todos! O NE1 está de volta para te mostrar como está o trânsito nesta véspera de feriadão na região metropolitana. Agora você acompanha imagens ao vivo do nosso Globocop, que está sobrevoando a BR-101 no sentido do litoral sul. É no trecho que fica em Prazeres, em Jaboatão. Para quem vai aproveitar os dias de folga na praia, essa é uma das principais rotas. Quem sai do Recife para Porto de Galinhas, por exemplo, tem a opção de pegar a BR-101, passar ali por Jaboatão, pelo Cabo de Santo Agostinho, até chegar em Pojuca. Olha só nessa nossa tela dividida, você está entre a imagem aérea do nosso Globocop e a outra imagem ali, exatamente nesse entroncamento aí, quando os carros se encontram neste trecho aí da BR em Prazeres. Esse trecho é sempre muito congestionado. Agora, 12h18, mas hoje tem um motivo além, né? As pessoas que estão saindo aí para o feriadão, esse movimento de quem está pegando a estrada. E a gente vai junto com o nosso Globocop mostrando para você a movimentação nas rodovias. E o movimento está bem intenso no Terminal Integrado de Passageiros, no bairro da Várzea, no Recife. Mais de 26 mil pessoas devem passar pelo TIP nesse feriadão. A repórter Camila Torres esteve por lá hoje cedinho. Aqui em Pernambuco, os destinos mais procurados são Caruaru e Bonito. Até terça-feira, que é a volta do pessoal desse feriado prolongado, 26.600 pessoas devem passar pela rodoviária. Essa é a expectativa da administração aqui do TIP. E claro, ó, desde cedo, muita movimentação. Esse ônibus, por exemplo, ó, está saindo do Recife em direção a Caruaru. O pessoal já se organizando, mandando beijinho. Aí o pessoal já pronto para embarcar. Deixa eu aproveitar para conversar então, enquanto dá tempo. Licença, é família junta isso? É. Estão indo lá para Caruaru mesmo? É, pra lá. Coisa boa. E por que Caruaru? Porque lá é a cidade de festejos, né? Mas tem família lá? Temos. Vocês vão encontrar quantas pessoas por lá nesse almoço aí da Semana Santa? No mínimo 10.
No mínimo 10. Mas que maravilha, como é teu nome? Cícero. Cícero, que alegria, e já de folga hoje mesmo, hein? É verdade. E eu tava na casa da minha mãe. Olha só! Vim visitar ela. Maravilha, como é teu nome? Fabiola. E como é que é passar a Semana Santa em família, hein? Bom, né? Coisa boa é quando a gente tem essa possibilidade. Isso. Né? Porque aí a Semana Santa fica muito melhor, a gente aproveita muito mais. Verdade. Coisa boa, obrigada. Como é que é o nome? Brian. Brian, feliz Páscoa pra você, tá? Deixa eu ver aqui mais quem tá indo viajar. Licença, como é que é o nome da senhora? Meu nome é Jane. Jane, bom dia. Me diga uma coisa, a senhora mora aqui no Recife? Moro em Piedade. Mora em Jaboatão, então, né? Jaboatão. Estou indo para Garanhuns. Garanhuns. E por que Garanhuns? Porque é um lugar que eu gosto muito. Eu gosto muito daquela região. Amo Garanhuns. Mas tem gente da família por lá? Não, não temos. A gente sempre vai para o hotel, fica lá no hotel. Aproveitar esse feriadão. É passeio mesmo? Passeio, sim. Quem é que tá indo com a senhora? A minha filha e a minha mãe. Que delícia, então. Olha aí, as 3 gerações reunidas. Como é que é teu nome? Lara. Lara, você já foi lá para Garanhuns? Já, muitas vezes. E gosta de voltar? Gosto, é muito bom. É um pouco longa a viagem, cansativo, mas é muito bom aproveitar também, né? E deixa eu conversar com a senhora também. Como é que é teu nome? Bia. Bia? Dona Bia, me diga uma coisa. Ter a possibilidade de passar a Páscoa junto com sua filha, junto com sua neta, representa o que para a senhora? O amor de Deus na minha vida. A presença do Senhor brilhando na minha vida com a minha família. Uma Páscoa tem que ser então, né? Com certeza. Tudo na minha vida. Boa viagem para vocês, boa Páscoa também. É claro que tem gente, que está indo viajar para outros lugares fora de Pernambuco. Em outros estados, os destinos mais procurados são Maceió, Salvador e Fortaleza. Seja onde for, que a Páscoa seja, boa demais. Agora a gente abre a nossa janela do NE1 para ver como é que está o tempo na capital pernambucana. Essas são imagens ao vivo do centro do Recife. Ao fundo a gente vê o Palácio Campo das Princesas, o Teatro de Santa Isabel, as famosas pontes sobre o rio Capibaribe. Essa câmera fica na nossa antena, aqui na TV Globo, no bairro de Santo Amaro, também no centro da cidade. Neste momento, céu claro, sol brilhando firme, a promessa é de uma quinta-feira sem chuva. Mas e para o feriadão, hein? Como é que será que fica o tempo? Deve ter muita gente curiosa para saber se vai chover ou não. Todos os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias. Quem traz para a gente é o repórter Bruno Fontes. Quem está de folga, viaja, aproveita o feriadão. A gente não, né? A gente está aqui nesse trabalho até para trazer essas informações sobre o tempo. Muita gente quer saber, né? Tem gente que pega o carro, vai para o interior. Semana Santa é muito disso, né? Interior do estado, Agreste, o espetáculo da Paixão de Cristo. Mas algumas pessoas vão então para as praias, litoral sul, litoral norte. Aqui na Agência Pernambucana de Águas e Clima, eu estou com Romilson Ferreira, meteorologista, e vai passar então essa previsão do tempo para esse feriadão todo. Romilson, obrigado por estar aqui conosco. Qual a previsão? Alguma chuva, alguma coisa assim que vai fazer com que as pessoas fiquem preocupadas? Olha, em geral a gente vai ter pouca chuva. O feriadão vai ser de uma forma geral com céu parcialmente nublado, limpo. A gente tem chuva apenas no sábado, aqui no litoral e na zona da mata, principalmente entre a Mata Norte e a região metropolitana do estado, podendo chegar ali também no Agreste setentrional também. Mas, de forma geral, a gente não espera chuva no sertão, ao contrário da semana passada, que a gente até teve chuva significativa. Então, o sertão não tem chuva e nem no Agreste, tá bom? O pessoal pode passar toda a Semana Santa sem problema, tá bom? Lá no Brejo da Madre de Deus, lá em Fazenda Nova, vai ser então, vamos ter esse tempo firme? Vamos ter esse tempo firme sim, tá bom? Um grande espetáculo, o pessoal pode se preparar para o espetáculo à noite, muito bonito, lá para a Fazenda Nova, que a gente não espera chuva por lá não.
E no sábado, quando o senhor falou então dessa chuva, é uma chuva forte aqui na região metropolitana, na Mata Norte? Olha, a gente espera que o volume de chuva seja entre fraco a moderado, podendo ser moderado ali pela Mata Norte. É uma expectativa ainda, mas os modelos indicam que a gente pode ter sim uma chuva um pouco mais volumosa para lá no sábado. Aí a partir do domingo, segunda-feira, volta a ficar mais seco, a gente pode ter uma chuvinha fraca no começo da manhã, durante a madrugada, mas a tendência é de ficar seco também. Chuva apenas ali para o extremo mais ao norte do estado. E no litoral sul e também no litoral norte, nas praias, esse sol todo que está fazendo agora, muito sol também continua, assim, esse tempo vai ser muito firme de céu claro, com esse sol aparecendo. Pois é, a gente tem aí alguns dias de céu de brigadeiro, como a gente fala, praticamente sem nuvem. A gente espera isso sim na Mata Sul. Podendo chover sim durante a madrugada, primeiras horas da manhã, a gente tem que lembrar que a gente está no litoral e devido ao efeito de brisa pode chover sim, é normal acontecer pela manhã, mas a tendência é ficar mais firme ao longo de todo esse feriado, principalmente mais ao sul. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui. Olha, então, são boas as notícias, pelo que nós estamos vendo aqui com essa previsão e com a ajuda da APAC, vai ter uma chuva sim, né, nesse sábado, mas concentrada aí na Mata Norte, também na região metropolitana. Por enquanto, nada de alerta, está tudo tranquilo, talvez uma chuva fraca a moderada. E é isso, em outras regiões do estado, o tempo bem firme, muito sol, e agora é só aproveitar. Eu volto com vocês. E aproveitar com comida boa também, né? Bora voltar a falar sobre a procura pelos produtos típicos da Semana Santa no mercado de Afogados, no Recife. E tá bem movimentado, né, Camila Torres? Já vou começar falando do bredo, tá? Aqui, ó, já na calçada do mercado de Afogados, a gente já encontra. Deixa eu saber aqui quanto que tá. Quanto é que tá o bredo? R$4, Frida. R$4 o moio. R$4 o moio, moio por 4. Me diga uma coisa, amanhã vocês vão estar aqui? Vai, até meu dia. Tem meu dia daqui amanhã, até meu dia tem ainda, bredo ainda. E hoje, até que hora? Hoje até 6 horas da noite. Ou então até a hora que tiver a mercadoria. É, até a hora que acabar. Quer acabar, a gente larga. Como é teu nome? Reginaldo. Reginaldo, feliz Páscoa. Obrigado, você também. Maravilha, ó. Tem o bredo de Reginaldo aqui por R$4 o moizinho. Deixa eu vir aqui pro outro lado, que eu já vi que tem coco. Você escolhe aqui por unidade e já dá para pedir para ralar na mesma hora. Amigo, quanto tá o coco? R$5, 5, 6 e 7, então dependendo do tamanho. Aqui não é por quilo, então é por unidade mesmo. Como é teu nome? Edilene. Edilene, tá levando coco então, né? Coco e limão. Coco e limão. Porque vai fazer o que nessa Semana Santa de Páscoa, aí no almoço? Tudo que a gente tem direito. Até aquele peixe de coco. Oh, que maravilha. E o bredo vai ter? Já tá aqui. Já comprou. E olha ali quanto que tem ainda. Pode vir, pessoal, que tem bredo por aqui. Feliz Páscoa, viu, pessoal? Bora caminhar mais. Essa daqui, gente, é só a calçada do mercado, tá bom? Mas com jeitinho a gente vai chegando junto. Muito, muito movimento aqui no bairro de Afogados, viu? Bora saber do girimum? Tem banca aqui com girimum. Sheila, cheguei. Deixa eu atravessar aqui para falar com você. Ô, Sheila, quanto tá o quilo de girimum? R$5. Eita, mas já era esse preço antes? Não. Aumentou um pouquinho, né? Aumentou. Antes Tava era quanto? R$3. Aí agora, por causa da procura, é que aumentou? É, Semana Santa tudo aumenta, né? Aí a gente já compra com aumento e tem que aumentar para vender. Então de 3 para 5, hoje e amanhã tu vai estar aqui? Vou sim. Até que horas? Até às 13. E hoje? Hoje a gente vai até às 18, 19. Tá certo então, feliz Páscoa. Obrigada. Viu, Sheila? Deixa eu aproveitar a cliente que tá aí já comprando aqui. E que eu tô vendo que já tem girimum na sacola também. Como é teu nome? Marcela. Vira pra cá, Marcela. Ó, na sacola de Marcela dá pra ver que tem girimum, tem tomate, tem alho, tem batata. Olha eu que entrou, xeretando tudo aqui. Qual vai ser a receita, hein, Marcela? É o girimum de coco. Um peixe? Um peixinho. Já comprou o peixe? Já, sim. Comprou qual? Corvina. Corvina, né? Comprou aqui mesmo? Não, comprei jabotão. Então hoje é só essa parte aí de legumes e verduras. Isso. E a Páscoa vai ser como com a família? Com a família. Quantas pessoas? 12, 13 pessoas. Deus benza, que coisa boa. Feliz Páscoa, viu, Marcela? Você também. Bora chegar mais aqui, ó. Aqui na calçada que fica em frente
ao mercado de Afogados, tem muita variedade, tá? De fruta, verdura, legumes também. E dentro do próprio mercado também tem outras mercadorias, né, pessoal? Então é vir para cá já tendo em mente o que precisa para poder completar a receita, o cardápio de Páscoa. E bora chegando aqui, ó. Essa daqui já é a entrada do mercado de Afogados. Bora entrando junto com o pessoal. Ó, tô vendo aqui já mais uma banca com bredo, com girimum. E quem é que é daqui da banca? É o senhor? Qual é o nome do senhor? Seu Roberto, tô vendo que o senhor bem ali na frente tem girimum, tem bredo. Quanto é que tá o bredo? O bredo tá R$4 o molho. R$4 e o girimum? O girimum tá 5. Hoje o senhor vai trabalhar até que horas? Até 4 da tarde. Até 4. E amanhã vai abrir aqui o mercado? Abre até 1 hora. Mas abre que horas? Abre 6 horas. De 6 até 1 da tarde, Isso. né? Então tá certo. Senhor Roberto, boas vendas. Obrigado. Feliz Páscoa para o senhor e para a família. Se precisar, então, fazer compra de última hora, pessoal, tem aqui no bairro de Afogados, seguindo esses horários diferentes aí, porque o pessoal do comércio também precisa aproveitar, né, Maristela? Voltamos com você. É sim, Camila. E Camila falou sobre o preço do bredo, né? A procura por um dos ingredientes mais desejados na Semana Santa fez um movimento no Ceasa quase dobrar. Teve vendedor que chegou lá ontem à noite e hoje de manhã ainda estava vendendo bredo. Sol das 5 da manhã e caminhões carregados de bredo, que chega das plantações de Vitória de Santo Antão e rapidamente é vendido. Estou vendendo tudo então. Hoje aqui tem mais ou menos uns 300 móis, mas eu já vendi mais ou menos uns 7 mil móis. O bredo cai bem com o quê? Assim, por exemplo, o senhor come o bredo com o quê? Com arroz, feijãozinho e um purezinho de girimum, batata doce. Uma macaxeirazinha frita, é show de bola. É bom demais, né? Ô, rapaz, é capa de revista. Vocês chegaram aqui a que horas? Eu cheguei aqui, era 8 horas da noite. Quantos quilos aí nesse caminhão? Rapaz, eu acho que tem quase 1 tonelada aqui, é muito bredo. No dia de hoje, vende tudo? Vende tudo. É capaz de faltar, o bredo já tá dando 3,50 aí, né? A turma tá vendendo. Começou de 2 até 3,50 aí. Para atender a um público de quase 20 mil pessoas, quase o dobro dos outros dias, os comerciantes contratam os fretistas, que circulam pelo Ceasa com os carrinhos de mão. Eles levam bredo para carros e caminhões dos clientes. Seu Severino tem um mercadinho em Caetés 1, Abreu Lima. Ele quis garantir logo o bredo para vender para os clientes. Vende tudo hoje? Rapaz, se não vender hoje, vender amanhã, vender depois, né? Tá na mão de Jesus, né? Comprou quantos? 40 móis desse aqui. Tá bonito o bredo, tá legal. O bredo tá sendo... O melhor bredo que eu comprei é o meu. Chegou agora, né? Em cima do caminhão. Tá novinho? Tá novinho e é um produto de qualidade. Agora, se o cliente for gente boa, ele disse que pode vender o bredo mais barato. Chegou um freguês mais ou menos, vende a 5, 6. Freguês piragueiro, vende a 4,50. É? Porque tem a gasolina do carro, vem com 2 horas da manhã, trabalhando aqui. Carro de mão é R$10 uma viaginha. Porque não dava na cabeça. Arranca um carro de mão para levar as coisas, produtos. Mas o bredo é de qualidade. O bredo estava bonito, novinho. As vendas foram boas. Mas o preço estava um pouco mais caro em relação ao ano passado. Porque chegou mais pouco. O ano passado chegou muito. Aí com isso cai, né? Cai o valor. E agora tá quanto o móio aqui que o senhor está vendendo? Tá R$3. Seu Astrogildo veio de Paulista, garantiu o bredo e disse como vai ser o cardápio da família. Foi uma peixada e comer mais 3 pessoas só. E qual é o peixinho que o senhor vai botar para fazer com esse bredo? Já comprou peixe também? Já a covina, comprei. O senhor gosta da covina também? É bom, é. É bom. Aí vai ter um bredinho, a covina e o que mais? Ah, peixe de coco, feijão de coco, bredo de coco, que bebe. Que bebe é o girimumzinho, né? É, purê. Eita, vai ser bom, viu? Vai ser bom demais esse almoço, hein? A gente agora volta a falar com a repórter Natália Dielu, que está com um professor de gastronomia. Já vimos dicas de como limpar o peixe. E agora a gente quer saber como não desperdiçar nada dele, Natália.
Maristela, ele terminou aqui, né, o professor Alisson Marciano, professor de gastronomia, terminou a limpeza do peixe. Só para dar uma informação final, né, para quem estava acompanhando a nossa primeira participação, que você fez uma abertura aqui no meio, né, para tirar as vísceras. Pronto, eu fiz uma abertura aqui embaixo, gente, ó, para poder retirar as vísceras, né? Agora o nosso peixe está limpo. Tirei aqui também a ponta do rabo, tá? E a gente pode utilizar esse peixe de diversas maneiras, né? Dessa maneira que a gente pode fazer um peixe recheado, abrindo aqui por cima, tá? Ou a gente pode cortar ele em postas. Tem gente que gosta também de utilizar a cabeça do peixe de maneira separada, né? Vamos utilizar o peixe de maneira integral. Então a gente pode vir aqui, ó, e dar um corte nessa cabeça do peixe. Que aí você pode, de repente, fazer, né, deixar o filé e preparar uma outra receita. Filé corta, né, ela em postas, né, que é muito comum para fazer o nosso famoso peixe de coco, que tem que ter na Semana Santa, né, isso. E a cabeça a gente pode estar utilizando para fazer uma sopa, um caldo, né, fazer um caldo de peixe bem saboroso para fazer uma peixada, por exemplo, a nossa peixada pernambucana, que é tão característica, né. Então é importante a gente poder utilizar o peixe de maneira integral. Professor, aqui também, então, as batanas, né, as guelras. Isso aqui você pode descartar, porque ele é bem durinho, né? Para comer não vale a pena, tá? Não é interessante. Mas para dar sabor no caldo, a gente pode estar utilizando junto com as cabeças, fazer um caldo saboroso para fazer um ensopado, por exemplo, tá? Aqui eu deixei um peixe inteiro para vocês verem, porque eu acho importante também, Natália, a gente falar sobre a questão das características organolépticas que a gente precisa identificar nesses peixes na hora de comprar, tá? Porque o peixe fresco, ele tem características organolépticas, né, bem interessantes, que a gente precisa dar importância na hora de comprar. Professor, para todo mundo entender, o que o senhor está dizendo assim é perceber se esse peixe está bom, está fresco. Exatamente. Entender quais são as características que eu preciso observar nesse peixe para saber que ele está fresco. Então a gente olha o olho, ele tem que estar com o olho bem vivo, brilhante, né? Aqui embaixo das guelras ela tem que estar vermelhinho ainda, tá? As escamas não podem estar se soltando do peixe. Pode ver que está bem fixo, ó. Eu não consigo soltar se eu não fizer com o auxílio de uma faca, por exemplo. Quando o peixe não está fresco, a gente consegue destacar essas escamas com a mão. Isso não é interessante, isso indica que o peixe não está fresco, então não se indica o consumo nem a compra desse peixe, tá? Isso, inclusive, a gente tem dentro do curso de cozinha profissional, aqui no grau profissionalizante, onde os alunos conseguem identificar essas características, entender e aprender essas técnicas dentro do módulo de peixes e frutos do mar. Então, assim, basicamente, professor, para aproveitar tudo do peixe, você pode se utilizar do sabor que ele passa para caldos, sopa. O peixe ele é muito aromático, ele é muito saboroso, né? Então a gente consegue passar isso para caldos e utilizar para ensopados. Utilizar os filés, né, para fazer a parte de, por exemplo, de um peixe grelhado, mas se você quer fazer um ensopado, o interessante é utilizar o peixe de maneira integral. E aí usa o quê, professor? Rapidinho na receita. Cebola, cenoura, salsão para fazer um caldo, né? A cabeça do peixe, se quiser utilizar parte do rabo, as guelras, também as barbatanas, faz um caldo bem saboroso e depois utiliza esse caldo para fazer um ensopado. Ótimas orientações, professor Alisson Marciano. Muito obrigada, viu? Deu essas dicas também de ouro para identificar se o peixe está fresco, está saudável para ser consumido. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor Maristela. Boas dicas. Obrigada, Natália. A gente agradece também o professor. Para quem vai pegar a estrada para curtir o feriadão nas praias ou no interior do estado, o N1 traz informações importantes. Respeitar as leis de trânsito é fundamental para uma viagem segura. Por isso, vai ter reforço de blitz em todo o estado. Mais de 50 fiscalizações da lei seca estão programadas até segunda-feira. Uma forma de coibir a infração que alguns motoristas ainda insistem em cometer, né, Bruno Fontes? E aí, ele, além de colocar a vida dele em risco, né, também das pessoas que estão dentro do carro, também outros motoristas ou outros pedestres. A gente sabe que a movimentação é muito grande. É por isso que eu estou aqui no bairro de São Martim, por trás do prédio da Justiça Federal, na Avenida João Cabral de Melo Neto. Tem muitas pessoas aqui trabalhando, é a Operação Lei Seca. E aqui, ó, eu vou pedir para esse meu amigo aqui, motorista, que foi parado. Como é o nome do senhor? Eu sei que só tirou o cinto agora, estava todo certinho. O seu nome? Valdir. Seu Valdir, o que o senhor tinha a dizer então? Foi parado, deu os documentos, da importância de uma fiscalização como essa aqui?
Isso é muito importante, né, para o tempo de hoje, né, que o pessoal não respeita, né? A lei seca e o pessoal ainda fiscaliza. O senhor parou assim numa boa, na tranquilidade. E devia ter mais com frequência em vários lugares, né, para diminuir os acidentes das pessoas irresponsáveis que sabem que não deve beber, mas bebe tirando a vida das pessoas por aí, como a gente já viu, muitos acidentes muito graves, né? Verdade. E o senhor está viajando para alguma cidade? Estou indo agora para Pombos. Para Pombos? É. Então, uma boa viagem aí. Tem família no interior? Não, vou um veículo meu que está fazendo serviço lá. Muito obrigado, senhor. Viu? Uma boa viagem. Muito obrigado. Vou passar aqui mais uma vez. Vocês estão vendo os policiais militares trabalhando. Capitão Adriano está com a gente nessa... Ele é comandando essa operação Lei Seca. Eu estava conversando com o senhor logo na nossa primeira participação, né, por volta das 11h55. Desse tempo para cá, aproximadamente 45 minutos, aproximadamente 50 minutos. O que o senhor já viu aqui de errado que, assim, em relação a esses motoristas que estão sendo parados? Ok, já foram identificadas 2 autuações aqui. Como a gente falou no início do programa, uma das autuações foi o que a gente chama de 50-10. O condutor, que ele não é habilitado, estava conduzindo a motocicleta. E a outra autuação foi o CSV vencido, o gás. Nesse caso, a gente tem que remover o veículo, porque ele está comprometendo tanto a segurança do condutor, como a segurança do trânsito. São as pessoas que usam, então, esse gás, né, como forma de fonte de combustível. Isso, porque ele tem que estar aferido pelo Inmetro e ele tem uma validade. Depois desse prazo, ele tem que retornar para que seja garantida a segurança. Por exemplo, esse senhor também que está sendo parado agora por vocês, a gente vê a identificação de Uber, né, esse motorista de aplicativo. Também percebe que alguns carros estão sendo... outras pessoas que estão usando esse carro e não têm habilitação? Sim, eu acho que em veículo, em carro, está mais difícil. Mas em moto a gente vem verificando que está se abordando condutores que não têm habilitação. Em relação ao estado desse carro, também é importante as pessoas, antes de pegarem a estrada, verificarem, então, alguns itens de segurança? Isso, a gente pede que prestem atenção em itens de segurança, como pneu, como a cadeirinha, porque, como eu digo, os pais que não colocarem a criança na cadeirinha, caso aconteça algum acidente, vão se culpar pelo resto da vida, então não vamos contar com a sorte. Capitão, muito obrigado. Capitão Adriano Cunha. Pessoal, é muito importante isso, para não ter nenhum problema nessa viagem. Claro, a Semana Santa ser curtida, né, com muita fé, tranquilidade e também com segurança. Maristela. Segura e de paz para todos, né, Bruno? Essa é a nossa torcida por aqui. Bora dar mais uma olhada no trânsito. Muita gente já de folga hoje, boa parte das escolas não funciona nesta quinta-feira. Só reabre na terça, depois do feriado de Tiradentes. O Globocop agora sobrevoa a BR-101 no sentido litoral norte. É perto do Hospital Miguel Arraes, é o caminho de muitos motoristas que saem do Recife para Igaraçu, Itamaracá, Goiânia, por exemplo. Para quem vai aproveitar as praias nos estados vizinhos, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, a BR-101 é a principal rota e a gente percebe que a movimentação já está mais intensa, o trânsito mais lento. Estamos nos aproximando da 13h. A gente tem essa tela dividida para mostrar essa imagem um pouco mais aproximada aí para você. E a gente percebe que em alguns pontos o trânsito está parado mesmo. E agora vamos saber as notícias do Jornal Hoje desta quinta-feira. Quem conta pra gente é Alan Severiano. Olá, no Jornal Hoje desta quinta-feira, os brasileiros com o pé na estrada. A Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização na saída do feriadão. O foco é evitar ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. No ano passado, mais de 6 mil pessoas perderam a vida em rodovias federais. O IBGE divulga mais um retrato do país. 27 milhões de brasileiros vivem em ruas sem calçadas e só uma minoria tem acesso a rampas para cadeirantes. Vamos falar também da conservação das pontes. O Tribunal de Contas da União abriu um canal para a população denunciar problemas. O Brasil tem 11 mil pontes em estado ruim. Como vai funcionar o cadastro de pets que o governo federal lançou hoje? É uma espécie de RG animal único para cães e gatos em todo o país. A gente conta que informações estarão disponíveis nessa carteirinha aí de identidade dos pets. E na Inglaterra, cientistas anunciam que encontraram os mais fortes sinais até agora de que pode existir vida
fora do sistema solar. Tudo isso logo mais no Jornal Hoje. Eu espero você. Até mais. Ferroadas e picadas de insetos, como abelhas, formigas e muriçocas, podem causar desde reações leves, como coceira e vermelhidão na pele, até danos mais graves, como reações alérgicas. Luna Markman volta para falar com a gente sobre este assunto. Qual deve ser o primeiro cuidado de alguém que foi picado para não ter problemas mais sérios de saúde, hein, Luna? Então, Marcelo, dependendo do que for, se picada, se uma ferroada, aqui comigo o Luiz Alexandre Ribeiro, que é médico especialista em alergia, para a gente bater um papo sobre isso. Vamos começar deixando todo mundo na mesma página, então, a diferença da picada para a ferroada. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos, boa tarde Maristela, a todos que nos assistem. A ferroada geralmente ela é feita por aqueles insetos que têm o ferrão, o aparelho de ferroar que a gente chama, que são as abelhas, as vestas e alguns tipos de formigas. E a picada geralmente é por aqueles insetos sugadores, que são os mosquitos e pernilongos. E geralmente as ferroadas elas são mais doloridas e podem ser mais perigosas. E qual é o procedimento se eu levei uma picada ou uma ferroada? Porque tem diferença, né? Isso. Geralmente, assim, se você não for um paciente alérgico grave e não tiver sido já identificado por algum profissional médico, né? Na grande maioria das vezes a reação ela vai ser local, você vai ter aquela dor, o empolotado e o vermelhidão e a coceira. Então a medida mais importante aí, se você não for um paciente alérgico grave, diante daquela reação local, é você lavar o local com água e sabão, pôr gelo, e se aquilo incomodar por mais tempo, você pode tomar algum antialérgico ou passar alguma pomada de corticoide recomendado por algum médico. Isso é no caso da ferroada? Isso, na ferroada. Alguns insetos também picadores, como alguns pernilongos, por exemplo, eles podem deixar uma reação mais intensa. Isso é mais comum em criança, que a gente chama de prurigo estrófilo, que é uma reação que você tem na criança diversas lesões que coçam muito. Aí, isso, geralmente, o diagnóstico ele é feito pelo dermatologista, ou pediatra, ou alergologista, a gente medica com antialérgico algumas pomadas para aliviar a coceira. Mas também faz compressa com água gelada, faz o mesmo procedimento? Isso, geralmente nas picadas, a maioria das vezes a gente vai fazer compressas geladas para tentar diminuir aquele vermelhidão, a sensação de ardência e coceira. Só no escorpião, às vezes, que a gente faz a compressa ela é mais morna para tentar inativar um pouco a peçonha do escorpião. E se por acaso for uma picada de abelha, no caso uma ferroada, né? Porque ela vai deixar lá o ferrão. Qual é a sugestão? Deixa, procura um médico, tenta tirar? Isso, a abelha, ela, na maioria das vezes ela vai deixar o ferrão, porque quando ela ferrou, ela perde parte do corpo e deixa o ferrão lá. Tem que ter cuidado na hora de retirar o ferrão, porque às vezes se a gente for retirar com pinça, por exemplo, a gente pode apertar a glândula e injetar mais peçonha. O ideal é fazer uma raspagem que a gente orienta de baixo para cima, usando um palito de picolé, um cartão de crédito, e a gente vai tentar tirar aquele ferrão. Se tiver dificuldade, daí numa unidade de saúde para que o profissional de saúde faça isso. Agora, o mais rápido possível. Se você não for alérgico grave, aquele que pode fazer uma reação de edema de glote ou anafilaxia, a reação ela vai ser local. E geralmente a abelha, vespa, formiga de fogo dói muito. Então você vai sentir dor. A ideia é você tirar o ferrão, lavar com água e sabão e pôr o gelo para aliviar. E se isso sair do controle, né, o médico vai receitar algum remédio para aliviar isso aí. O senhor falou unidade de saúde. A gente já vai logo num hospital de referência, como o Hospital da Restauração, ou a gente vai num posto mais perto de casa? Isso, reações leves locais, que são essas restritas ao local, elas podem ser medicadas às vezes pelo pediatra que conhece aquela criança, pelo clínico que conhece o adulto, né? Você pode ir às vezes num dermatologista, um alergologista, algum profissional que trate bem isso. Se você não tem esse acesso ao seu médico logo, você pode ir em algum pronto atendimento, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? Agora, se você está diante de uma reação grave, que é aquele paciente que ele é ferroado, por exemplo, por abelha, vespa, formiga de fogo, e ele desenvolve uma reação grave, ou ele é picada por um escorpião, ele é ferrado por um escorpião, ele tem um empeçonhamento, ele tem que procurar realmente qualquer hospital de urgência, e se ele tiver uma reação grave, vai ser encaminhado para algum hospital maior de suporte. Agora veja só, às vezes a gente só sabe se a gente é alérgico depois que leva a picada ou a ferroada. Além de compressa, essas coisas, a gente já toma logo um antialérgico para evitar ou não? Isso, Luna. Se você já foi um paciente, já foi picado, já desenvolveu uma reação grave, que é a anafilaxia ou edema de glote, você já foi diagnosticado, você tem um estado de uma reação grave, o médico, o alergologista confirmou essa história, fez testes que confirmaram, e você vai portar o que a gente chama de plano de ação. Então vai ter lá o que deve ser feito. A primeira medida é a adrenalina, que o ideal seria aquela adrenalina auto-injetável, que é a canetinha, né? E ali no plano de ação também vão ter antialérgico que o paciente vai poder tomar diante de uma reação mais grave. Isso então é mais no caso da pessoa que sabe que é alérgico. Se não sabe que é alérgico, é melhor não se medicar sozinho, né? Ok. Muito obrigada pelas informações, Maristela. Orientações importantes para cuidar muito bem da saúde. Muita gente viajando aí para sítio, indo à praia. Muito boas as recomendações médicas, né?
A gente te atualiza agora sobre a situação da linha centro do metrô. Imagens ao vivo para você da estação Joana Bezerra, na área central do Recife. Você viu no início do Enel de hoje que as estações da linha centro estavam fechadas por causa de um problema na alimentação de energia. De acordo com a CBTU, o problema foi resolvido e todas as estações foram reabertas há pouco. Então, quem precisa seguir para os compromissos da tarde de hoje pode contar aí com o metrô. A quinta-feira da Semana Santa é um dia especial para os católicos. Hoje pela manhã, em Olinda, foi realizada a Missa dos Santos Óleos, um ritual cheio de significados de renovação e de fé. A Missa dos Santos Óleos é própria da Páscoa. Acontece sempre na quinta-feira da Semana Santa. A celebração marca a bênção dos óleos usados nos sacramentos da Igreja Católica, como batismo e crisma. A tradição é ser realizada na Igreja da Sé, em Olinda. Desde ontem que a gente está aqui na Igreja Catedral organizando todo o evento, a organização das cadeiras, dos óleos que vai ser consagrados pelo arcebispo. E para nós é uma grande alegria. Ao todo foram abençoados 120 litros de óleo, uma mistura de azeite de oliva e perfumes. Mais que um líquido, simboliza a unção do Espírito Santo sobre aqueles que recebem esses sacramentos. E muitos católicos gostam de participar deste momento. Eu gosto muito de participar da igreja, de rezar para mim, para as pessoas do mundo todo, principalmente para o Papa. É muito importante para nós católicos saber as coisas que acontecem na nossa igreja, porque ir para a igreja só é muito fácil. A gente tem que saber o que está se passando, o que se passa dentro da nossa igreja, porque a gente pode transmitir para o povo aquilo que a gente sabe. Todos os anos eu sempre venho. E eu acho, para mim, a importância para mim é porque a gente está vendo realmente o que é que está acontecendo, né? Aquilo que a igreja nos mostra, nos ensina, e o que ela traz para que a gente possa cada vez mais vivenciar e ter a nossa fé. Antes de a celebração começar, cerca de 300 padres caminharam do Seminário de Olinda à Igreja da Sé. Eles são dos 19 municípios ligados à Arquidiocese de Olinda e Recife. A Missa dos Santos Óleos também é conhecida como Missa da Unidade, onde os padres renovam as promessas feitas no dia que foram ordenados. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Padre. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia. É o dia em que Jesus ordenou os seus 12 primeiros sacerdotes. E, portanto, nós nos reunimos em torno do presbitério, em torno do nosso bispo, exatamente para celebrarmos também o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, o dia do sacerdote, que é um dom de amor para o mundo. Pelo segundo ano, a celebração foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e desta vez foi ainda mais especial. Ele completa 56 anos hoje. Eu gostaria de pedir ao nosso bom Deus um processo mais profundo de reconciliação da nossa sociedade brasileira. Ainda estamos muito fraturados, muito divididos. Processo maior de unidade, de pacificação e de reconciliação. Uma Semana Santa de paz para todos? Sem dúvida. Semana Santa que não é férias, não é folga, não é para ir para passear na praia ou na chácara, é para viver os grandes mistérios da nossa fé. Tem um significado muito importante, né? E a tradição mesmo é não comer carne vermelha ou galinha na Sexta-feira Santa. É um tipo de jejum. Aí acaba que muitos católicos optam pelo peixe, o que é maravilhoso para a saúde. Natália Dielu está de volta para contar para a gente se tem alguma restrição de consumo ao longo do ano. Na verdade, o peixe é saudável demais, né, Natália? Nós estamos sem o áudio da Natália Dielu, daqui a pouco a gente tenta refazer essa comunicação. É uma transmissão feita pela internet. A gente segue falando sobre Semana Santa. Camila Torres está na Feira Livre de Afogados, no Recife. Para quem ainda não comprou, ainda dá tempo, né, Camila? Mostrando o trânsito também, que está bem complicado por aí, hein? Dá tempo, mas venha com disposição para o bairro de Afogados, tá, Maristela? Essa daqui, ó, é a Estrada dos Remédios. Repara bem,
Espia só no trânsito que está aqui. Esse ponto é o ponto que fica bem em frente ao mercado de Afogados, tá? Do lado de lá, na imagem de Fátima Teles, a gente tem o mercado de Afogados, que a gente não consegue mostrar muito bem agora por causa da quantidade de carros, tem moto, tem ônibus também, tem o pessoal que está trabalhando. E aí, desse lado de cada calçada, a gente tem a Feira Livre de Afogados. E dos dois lados, muitas bancas, né, pessoal? Então, muita mercadoria sendo vendida aqui. E logo na frente tem Bredo, ó. Deixa eu saber aqui. Licença, é o senhor aqui nessa banca? Cadê? Deixa eu chegar nele. Licença, Fafá. Licença, quanto que tá o Bredo? Bredo é R$5. O Bredo aqui, ó, R$5. E o coco? Coco, 10 e 8. Dependendo do tamanho, então, dependendo né? do tamanho. Então vejo que os preços eles podem variar bastante, né? Porque ali do outro lado, só cruzando a rua, a Estrada dos Remédios aqui, a gente viu o Bredo por R$4. O coco depende do tamanho, né? Mas aqui o costume é vender por unidade. Ali do outro lado tem por unidade também, e aí dá para pedir para ralar também na hora. E aqui tem outras frutas, principalmente fruta aqui. Licença, tudo bom? Tu trabalha aqui? Como é teu nome? Samires. Samires, hoje vocês vão trabalhar até que hora? Até 6 horas, 6h30, por aí. Que é antes da hora estendido, por causa do feriado. Entendi. E haja serviço, hein? Porque tá um vulco. Uma agonia que parece que o povo nunca viu comida. Deus benza, né? E me diz uma coisa, amanhã vocês vão trabalhar também? Até 1 hora. Então, 1h30, 2 horas. É igual o mercado, mais ou menos, né? Começando mais 6 horas, Realmente. né? É. Ai, tua torcida lá já gritando. Me diga uma coisa, tem Bredo aqui também, né? Quanto tá? R$5 o moi. R$5 aqui. Ó, mas deixa eu falar um negócio, ali do outro lado tá 4, viu? Mas aqui é moião. Tá dizendo que o teu aqui é maior, então, né? 53, jirimu é 6 o quilo, mas também a qualidade, né? Ah, R$6. A qualidade. Agora ali eu também vi por R$5. Mas quanto que tava antes? Tava por 12 o ano passado. O ano passado ainda 12? O ano passado ainda vendi de 12. Esse ano Girimum ainda baixou. por R$12? O ano passado. Deus do céu. Mas antes dessa semana, quanto que tava o quilo do girimum? R$6. A gente vende nessa média. Não aumentou e nem baixou. Então tá certo. Feliz Páscoa pra você. Pra senhora também, viu? Tudo de bom. Deixa eu chegar nessa outra banca aqui. Posso chegar junto, pessoal? Tudo bom? Vocês trabalham aqui? Como é teu nome? Maria Clara. E tu? Priscila. Ô, Priscila. Priscila e Maria Clara. As duas me ajudam aqui, viu? O girimum, quanto tá? Tá 5 quilos. Ó, veja, a banca ali do lado tá por R$6. Aqui já tá por 5. E tem Bredo, vocês? Não. Só fruta mesmo, né? E o girimum? R$5. Então, nós temos coco de 6, 7, 8. Dependendo do tamanho, né? Isso. Tá certo então, pessoal. Obrigada. Obrigada a você também. Feliz Páscoa. Que vocês consigam aproveitar também depois de trabalhar muito. E é o que a gente espera para todo mundo que ainda está trabalhando também, Maristela. Isso, Camila Torres mostrando aí os ingredientes que acompanham as receitas que são muito tradicionais neste período. E a gente volta a conversar com Natália de Elu. Ela fala sobre o peixe, o quanto esse alimento é tão saudável, né, Natália? Muito saudável, Maristela. As pessoas deveriam consumir mais, inclusive nos outros meses do ano. A gente está aqui ao lado de Lígia Pereira, que é nutricionista, professora também do curso de nutrição, para dizer para a gente, doutora, quais são os benefícios do peixe. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. Os peixes têm muitos benefícios, né? São alimentos ricos em proteína, que a gente chama de alto valor biológico, então vão estar associados ao ganho de massa muscular adequado, né? A outras atividades do nosso corpo, então ajuda na imunidade. Então, como você falou, nós deveríamos comer mais, né? Culturalmente, nessa época do ano, a gente tem o consumo dos pescados, mas o Brasil, apesar de ter um litoral tão imenso, ainda tem um consumo muito inferior. Então, é importante ressaltar, né, que o peixe é rico em proteínas, essas proteínas são melhor digeríveis, então para aquelas pessoas que às vezes sentem desconforto comendo carnes, né, o peixe pode ser uma opção melhor, então rico em vitaminas e minerais, rico em ferro, né, e aí importante acrescentar essa fonte de proteína na nossa alimentação. A senhora estava falando também que ele tem um baixo valor calórico.
Exato. E aí pensando, né, as pessoas se preocupam muito nessa época porque vem o chocolate, vem as outras comidas e o peixe pode ser um aliado muito importante quando você pensa no emagrecimento e pensando em reduzir os exageros desse período. Doutora, a gente está mostrando aqui a corvina, né? É um peixe que o pessoal costuma comprar muito nesse período, mas é qualquer peixe que faz bem para a saúde, está liberado tudo? Não está liberado tudo, né? Como todo alimento, a gente tem que ter o cuidado em relação à questão higiênico-sanitária. Então, cuidado no local que você está fazendo essa compra para entender esse peixe, justamente porque eles são, né, frutos do mar, eles têm uma perecibilidade diferente, então tendem a estragar mais rápido. Então, cuidado com a temperatura em que ele vai ser adquirido. E aí, nesse caso, em relação, né, a todo tipo de pescado, entender. Existe uma diferença entre peixes de água salgada e água doce. Geralmente, os de água doce são mais gordurosos. E aí, pensando nessa estratégia, né, de não interferir tanto na sua caloria, de ter esse cuidado se você tem alguma doença cardiovascular, a gente pode reduzir esse consumo. E pensando também naqueles em conserva, que aí vão ter um alto teor de sódio. Então, a gente pede realmente um consumo mais moderado. De maneira geral, os pescados devem ser, sim, incentivados, mas aí atenção nesses aspectos. A senhora estava falando do quanto eles são perecíveis, né? Que cuidados as pessoas têm que ter quando forem comprar o peixe? A gente já deu orientações de como perceber se o peixe tá bom, mas assim, em que condições esse peixe deve estar ali exposto? Exato. O armazenamento do peixe é de suma importância. Então, ter cuidado. Aqueles pescados que vão estar em contato direto com o ambiente e só uma camada refrigerada, eles tendem a estragar mais rápido. Então, atenção quando for fazer essa aquisição para entender, está na temperatura adequada, ele está todo mantido, né? Está com o odor mais alterado, a carne está mais solta, então já preferi não consumir esse e pegar outro. Doutora, a gente estava até conversando sobre isso, né, em relação ao peixe congelado, porque normalmente a gente fala o quanto é legal comprar o peixe fresco, mas nem sempre dá, às vezes as pessoas compram no supermercado. Existe alguma diferença, assim, nutricional no peixe congelado e no peixe fresco? O processamento por si só traz algumas perdas, né? A gente pode ter algumas perdas de proteína, né, pouca, né, e também de vitaminas pelo processo. Do ponto de vista nutricional, não tem essa influência tão grande. A gente falou desse baixo consumo dos brasileiros, então incentivar esse consumo vale mais a pena. Mas a preferência, sim, se você consegue ter acesso ao peixe fresco, ele é, sim, nutricionalmente muito mais adequado. Muito obrigada, doutora Lígia Pereira, nutricionista, com essas orientações, porque agora, né, durante essa semana é só peixe, então a gente traz essas orientações para quem está nos assistindo, aproveitar bastante em família, a Páscoa, essa data de reflexão. Maristela. É verdade, Natália. Bora pro almoço, então. O NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.